Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Erros e Acertos do Rei Davi. O tema de hoje é a alegria do verdadeiro adorador. Então vamos lá? E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Esse texto está lá em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 12 ao 16 e do verso 20 ao 22. Então, recapitulando aqui um pouco, na semana passada vimos ali que Davi quis trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A cidade de Davi, que aqui é falada, é a própria Jerusalém. Ele quis trazer de volta ali para Jerusalém e, ao tentar trazer ali no caminho, aconteceu algo que a arca, né, eles estavam trazendo num carro de bois, e aí a arca, os carros de bois travou, aí a arca ia cair, usar para tentar segurar ali a arca, para que ela não caísse, ele é fulminado na hora, porque justamente a Arca da Aliança não poderia ser transportada daquela forma, mas deveria ser transportada por sacerdotes e levitas, e não através de uma carroça, mas através dos seus próprios ombros. E aí, quando Davi viu que não daria certo trazer a arca ali naquele momento para Jerusalém por conta desse acontecimento, ele deixa a arca ali na casa de Obed-Edom, e Obed-Edom começa a prosperar grandemente por conta da arca do Senhor. E aí chega a mensagem para Davi, que justamente falando, né, pro rei Davi, que o Senhor tinha abençoado a família de Obed-Edom, tudo por conta da arca do Senhor, da arca de Deus. E aí Davi sim resolve trazer a arca de volta ali para Jerusalém, agora da maneira certa, agora ali através de levitas e sacerdotes, carregando em seus próprios ombros. E aí, quando ele está trazendo essa arca novamente para Jerusalém, agora da maneira certa, agora da maneira correta, aí ele vai pulando e cantando e gritando com toda alegria, como a gente vê aqui, vai dançando, pulando, grita de alegria, trazendo ali uma espécie de adoração ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. E nesse caminho que ele está percorrendo, a sua esposa Mical, ele vê ali Davi pulando de alegria, se alegrando ali diante todo o povo, e ela despreza Davi, e ela conversa com Davi quando ele chega na sua casa, falando que ele estava ali sendo de uma maneira vulgar diante dos seus servos, diante ali das suas servas, e aí Davi responde que não, que é esse texto que a gente acabou de ler. Davi fala: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, porque Mical era filha de Saul, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor e sobre Israel. E aí Davi responde: perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Então aqui a gente vê um exato momento da alegria de um verdadeiro adorador. Porque a alegria do verdadeiro adorador não é daquilo que as pessoas irão falar. Se a alegria de Davi fosse naquilo que as pessoas iriam pensar nele, a partir do momento que Mical o questiona, ele sairia triste, ele ficaria ali com algum tipo de remorso, com algum tipo de tristeza por ter feito algo errado. Mas Davi, ele sabia que ele era em Cristo. Ele sabia que ele era em Deus, né? Porque naquela época ainda não existia Cristo. Então ele sabia que ele era em Deus, ele sabia a sua identidade, ele conhecia. E assim como a gente já viu
em vídeos anteriores sobre a nossa série de mensagens, Davi ele conhecia a sua identidade, ele sabia quem ele era em Deus, e por conta disso ele não ficou com raiva, ele não ficou magoado, ele não ficou triste diante das palavras de Mical, mas muito pelo contrário, ele reforçou aquilo que ele tinha tomado, ele reforçou as suas atitudes, dizendo: aquilo que eu não fiz para homens, eu fiz para Deus. A minha adoração não é para homens, a minha adoração é para Deus, e se a minha adoração é para Deus, eu vou continuar me celebrando, eu vou continuar me rebaixando, eu vou continuar me humilhando cada vez mais. Mas aí sim eu serei honrado cada vez mais por essas escravas que você mencionou. Porque a minha adoração não é baseada em adoração para motivar homens. Não é adoração baseada para trazer uma demonstração para homens. Para demonstrar tipo assim, nossa, como Davi é crente, como Davi é religioso, como Davi é espiritual. Não. A minha motivação, Davi está dizendo que a minha motivação é para o Senhor. E nós também, a gente pode usar o exemplo de Davi para a nossa caminhada cristã. A nossa adoração nunca deve ser para homens. Quando a gente levanta a mão em nossos cultos, em nossas igrejas, nunca deve ser para demonstrar para homens, para que pessoas possam ver, olha como aquele homem, aquela mulher é cristão, como ele é adorador, como ele ama o Senhor. Mas a nossa adoração deve ser sempre para o Senhor, porque o próprio Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente está fazendo aquilo para ele, em reverência a ele, ou se a gente está fazendo aquilo para aparecer diante da igreja ou diante de homens. E se a gente estiver fazendo para aparecer diante de homens, vai ter a consequência, assim como teve a consequência para Davi quando ele fez algo errado, de trazer a Arca da Aliança da forma errada. Então tudo que a gente faz sem a motivação no Senhor tem consequências, mas aquilo que a gente faz com a motivação no Senhor e da maneira certa como o Senhor nos mandou, aí sim Deus aprova, aí sim Deus nos honra. Se a gente voltar um pouco atrás, fugindo um pouco aqui da história de Davi, a gente vê lá atrás em Gênesis que houve 2 sacrifícios, o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. O de Caim foi rejeitado, o de Abel foi aceito. Por quê? Porque o de Caim foi de forma errada, não foi da forma que Deus pediu, e o de Abel foi da forma que Deus pediu. O de Caim foi apenas ali para falar assim, eu sou um cara que sacrifica, eu sou um cara que faz certo. Caim, a Bíblia vai dizer que trouxe as melhores coisas, os melhores alimentos para sacrificar ao Senhor. Mas Abel trouxe as primícias. Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Ele fez aquilo que a Bíblia manda, que é trazer as primícias dos seus melhores rebanhos, dos seus melhores alimentos. E não aquilo que está sobrando, e não aquilo que ficou ali, então esse aqui está sobrando, eu vou dar para o Senhor Deus, vou sacrificar para o Senhor Deus. Não. Mas é trazer um sacrifício que custe da mesma forma que Abel fez. Então o sacrifício de Caim foi rejeitado e o sacrifício de Abel foi aceito, porque não importa o seu sacrifício, o que importa é a sua motivação interior. É aquilo que você está fazendo pela motivação de agradar o coração de Deus e da maneira certa, da maneira que Deus nos manda fazer. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe os seus comentários aí logo abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal e te aguardamos na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.